Conferência BRICS no século XXI conta com o patrocínio do BNDES, da Prefeitura do Rio, da Caixa, do Ministério do Planejamento, do Governo Federal, da Odebrecht e da Sinergia. Bom, podemos dar isso. A segunda mesa redonda, Geopolítica, tema central, colapso do paradigma da guerra como solução de conflitos entre e dentro das nações, e perspectiva dos BRICS no contexto geopolítico mundial. Como participantes dessa mesa redonda, os ilustres senhores Boris Martinov, da Rússia, Brown Shelly, da Índia, Xian Hao, China, Rosger Maharaja, da África do Sul, e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães do Brasil. Eu sou o moderador, sou Severino Cabral, e poderia dar uma primeira regra de apresentação para cada um dos ilustres membros da mesa. Todos terão 30 minutos de exposição, divididos em 3 tempos de 10 minutos cada. Então, a primeira pessoa a falar será, pela ordem da inscrição aqui, o professor Boris Martinov, da Rússia. Muito obrigado. Estimadas senhoras e senhores, falo muito sobre a diferença entre os BRICS. Se fala injustamente, por exemplo, agora o ritmo do crescimento do PIB da Rússia é muito parecido, é mais parecido, afinal, ao ritmo do crescimento dos países europeus. Tem outras diferenças agora, mas eu quero falar sobre o que todos os países têm em comum. Em comum, eles têm um fenômeno jamais visto na história mundial, na história da humanidade, é a sua comum aspiração de chegar às posições de destaque na hierarquia mundial política e econômica. Eles querem ser grandes potências do futuro, já do século XXI. A diferença de todos os outros tempos, quando as potências grandes de ontem e de hoje chegaram à sua posição na hierarquia mundial, utilizando os métodos do hard power, como se diz. Esses países do BRICS tratam de chegar a essa posição de destaque nas hierarquias mundiais utilizando os métodos do soft power, não recorrendo à força brutal, às guerras. Querem realizar o paradigma do ascenso pacífico jamais visto na história internacional. E isso, fenômeno merece uma observação, merece muita atenção pela parte do mundo analítico. Pela comunidade internacional. E, ao meu ver, agora a situação internacional, nos termos da geopolítica, parece que começa a aparecer este paradigma, eu diria clássico, de um clássico geopolítico inglês, Mackinder, que falou sobre a luta entre os países do Rimland, do Heartland. Mas agora o rol do Heartland pertence aos países do BRICS, ao meu ver. Inclusive o Brasil, que é apesar de ter 8.000 quilômetros da costa atlântica, é o país continental, pois representa os interesses do continente inteiro, o continente latino-americano. Do mesmo jeito, assim, os interesses dos seus continentes representam Rússia, Índia, China. Então, temos agora o Heartland muito mais grande que existiu nos tempos do Mackinder. E o Rimland é tradicional, é o mundo anglo-saxônico, que está lutando também, lutando por quê? Para reter em suas mãos
o domínio tradicional do Ocidente sobre do leste, sobre o oeste, que exerceu nada menos de 500 anos, começando da Idade Média. Bom, e é um período, esse período em que nós moramos, vivimos, é um período transitório. Ainda é impossível dizer em que mundo vivimos. Mundo unipolar restante ou mundo já multipolar. Tem diferentes argumentações em pró e em contra, muitas definições deste mundo, mas me parece que ainda nós moramos num mundo em transição. Em transição das tentativas do estabelecimento do mundo unipolar, passando pelo tempo anárquico de agora, até um mundo que pode formar-se no futuro, que será um mundo multicivilizacional, que vai abarcar as grandes civilizações mundiais de hoje. E os BRICS, os países de BRICS, são um agrupamento dos inovadores. E deve ser tratado assim, desde esse ponto de vista, se quiser, filosófico, não? Que quer organizar o mundo guiando-se principalmente pelos imperativos deste acesso pacífico, a base do direito internacional, a base da cooperação e mútua compreensão intercivilizacional. Bom, mas por que é um mundo em transição? Porque há duas tendências que se anotam hoje. Como já disse, a tendência demonstrada pelos BRICS é uma tendência a acesso pacífico. Mas, ao mesmo tempo, esses países não têm que se esquecer. Esses países formam parte dos 10 primeiros países do mundo que gastam mais pelos armamentos. Então, agora nós vemos duas tendências muito marcadas. Uma nova, que talvez nos augura a chegada dos tempos melhores, se quiser, né? E outra antiga, que nos dá a compreender que ainda é possível que a humanidade vai se desenvolver segundo os patamares antigos e chegar de uma guerra a outra. É o tempo das esperanças. E precisamos fazer tudo para realizar esse primeiro caminho, que a base da cooperação, primeiro entre os países dos BRICS e depois dos outros que querem também participar neste processo. Mas, bom, agora, o que tem que fazer? Bom, justamente hoje a gente falou sobre a necessidade de os líderes de BRICS mostrar mais energia, dar mais continuidade ao processo, fazer alguns passos já práticos, porque se fala às vezes muito, né? e se faz ainda bastante pouco. E essa ideia também está no nosso livro, que foi distribuído aqui, o livro do Instituto da América Latina, mas eu me pergunto por que o BRICS se move assim de uma maneira, se move assim devagar. Por que assim devagar? Parece a mim que não só falta energia, mas que tudo falta as noções próprias, falta a filosofia própria. Olha, o que diferencia os BRICS agora dos outros é só esse anelo, é a prática do ascenso pacífico. Mas, que outra coisa? Quase nada, pois as questões básicas da existência humana
são as questões e as filosofias heredadas do passado, ou melhor, dizendo melhor, da outra civilização, da civilização ocidental, que nós hoje falamos do fenômeno do externização, não? Bom, então precisamos também não inventar, mas pensar mais sobre os nossos próprios valores. Precisamos encher as noções tradicionais, talvez que nos pareçam tradicionais. Nós não pensamos ainda sobre o conteúdo que corresponde mais aos interesses dessas civilizações em acesso. Tais noções como democracia, direitos humanos, desenvolvimento, progresso. O que significa isso para nós, para outras, para os atores novos que têm a aspiração de chegar e participar ativamente em questões internacionais, na política e na economia internacional. Isso é muito importante. Não só precisa revisar as regras da economia neoliberal. As mesmas regras da economia neoliberal se basam nestas precisas noções ocidentais que eu enumerei já. E isso me parece pode ser uma tarefa muito grande e muito necessária agora para os BRICS. Pensar na sua própria filosofia. Só um exemplo que passou com a União Soviética nos tempos de Gorbachev. A União Soviética se pegou aos valores não próprios, mas aos valores ocidentais, aos valores liberais, aos valores da outra civilização, da outra cultura, da outra história, e que passou depois, quando a União Soviética se floresceu, não se desmembrou. Isso é uma lição, me parece, para muitos que estão pensando no destino não somente do BRICS, mas também no desenvolvimento humano, no desenvolvimento mais coerente, mais adequado ao mundo de hoje. E o mundo de hoje parece as relações, a mesma natureza das relações internacionais, das relações entre as pessoas, afinal, as sociedades, não tolera mais os métodos de hard power. Necessita mais compreensão, mais cooperação intercultural. Isso me parece agora é expresso na fórmula de BRICS. E me parece, nesse sentido, os BRICS tendo uma perspectiva. Obrigado. Obrigado, professor Martino, pela sua excelente exposição. Já introduz alguns temas relevantes para a nossa discussão do gostaria de dar continuidade rápida, passando a palavra ao professor Bernard Feller. Well, thank you. In the 10 minutes that I have, I'm going to divide my presentation into 3 parts. I'll begin with the big picture globally, then look at 2 factors that are tied to conflict, and finally conclude with the geopolitical challenges and opportunities for BRICS. The global power structure, far from being static, continually evolves. Therefore, the rise and decline of great powers is a recurring phenomenon in world history. But unlike in past history, major geopolitical shifts today are being triggered not by battlefield victories, but by a peaceful factor that is unique to a contemporary world: rapid economic growth. Rapid economic growth by itself is bringing about qualitative power shifts, even as the importance of military power remains intact. This underlines 2 things. One,
the nature of power is changing, even if subtly. And two, major power shifts in the world now are part of an evolutionary process rather than being part of a revolutionary process as in the past. For example, the revolutionary power shifts that unfolded in 1945, in 1919, and in 1813. Those kinds of power shifts are difficult to replicate today. Looking ahead, the future of our world will be determined by several issues, including demographics, natural resources, sustainable economic growth, ecological preservation, and political factors such as great power rivalries, quality of governance, religious extremism, conventional and unconventional conflicts, and accelerated weaponization of science. A combination of these factors will create winners and losers. Because I only have 10 minutes to complete my presentation, I'll focus on just two factors. One, natural resources, and other, respect for international law, because both are important drivers of conflict. First, natural resources. Access to natural resources historically has been an important factor in war and peace. In fact, gaining access to resources has been a major driver of armed interventions and wars, including the European imperial conquest in Asia, Africa, and the Americas. The acquisition of resources from distant lands has played a key role in the rise of empires. For example, the rise of Portugal in the 15th century and the subsequent emergence of Pax Britannica were made possible by a nimble navy securing vital commodities from distant resource-rich lands. Moreover, in today's context, there is a well-documented link between resource scarcity and violent conflict. Internal conflicts, even if they are rooted in resource scarcity issues, are often camouflaged by the media as civil wars, when in reality they are resource wars. Take the example of the Darfur conflict in Sudan's far west. That conflict arose from water and grassland scarcity. So there is a very important relationship between resource availability and peace. When resources are not available adequately, we see conflict emerging. Today, resources are at the hub of Asian conflicts. The sharpening Asian competition over natural resources has aggravated interstate disputes over resource-rich territories. In South and East China Seas, but also in Southern and Central Asia. For example, the disputed islands in the South and East China Seas together occupy a land area of just 11 square kilometers. But they are surrounded, supposedly, by rich hydrocarbon reserves beneath the seabed. So this entire tussle that we are seeing between states over these disputed islands, it's all about the surrounding supposed wealth, not about the actual land that these islands occupy. As far as BRICS is concerned, this is a grouping that includes both commodity exporting as well as resource-hungry economies. Russia and Brazil easily rank among the world's resource-rich economies, while the other three members of BRICS are relatively resource poor. On natural resources, what the world needs is rules-based cooperation
and competition. Another factor that will shape our future work and avert conflicts is respect for international law. Given the innately self-calculating and self-aggrandizing nature of human beings, strong states have always tried to gain dominance over weak states. The advent of new technologies and reduced transportation costs have made the world increasingly interdependent. But one factor has remained the same. The strong still seek to dominate the weak. Is it thus any surprise that international law is applied only when it suits the interests of the strong states? The tendency of the powerful states to cite international law to the weak while ignoring it themselves when it comes in their way underscores the fact that universal adherence to a rules-based order remains a global challenge by itself. So it is against this background that we should examine BRICS' geopolitical opportunities and challenges. Let's be clear, BRICS represents the first important non-Western global initiative in the post-World War world. So it is important by itself in that aspect. It brings together 5 emerging powers located in different parts of the world. In fact, I argue that BRICS should be renamed R5. R5 why? Because the currency of each BRICS member state begins with the letter R. The rial, the ruble, the renminbi, the rupee, and the rand. On burning international geopolitical issues, including Syria, Iran, and Ukraine, please note that BRICS represents the voice of caution and restraint. It seeks to provide the balance to the interventionist impulse of some Western powers. However, BRICS faces an important challenge, a real challenge. Just half a minute. How to establish institutionalized cooperation among its member states. Without clearly defined objectives and an agreed plan of action, BRICS risks getting bogged down, getting weighed down by its internal contradictions. The disparate nature of BRICS membership has prompted cynics to dismiss BRICS as an academic ingenuity without substance. In reality, however, BRICS represents a byproduct of the global partnerships, and it holds the potential to become a major instrument in reshaping the architecture of global governance. As a unified group, BRICS can play midwife at a time when the qualitative reordering of power symbolizes the emergence of a new world order. I'll stop here. Thank you. Obrigado pelo programa e passo a palavra agora à professora Tiana Al.
Thank you, Chairman. Distinguished scholars, ladies and gentlemen, good afternoon. Actually, I'm just going to get my PPT for half an hour's presentation, but I'm told that for the first round, I have to talk about only 10 minutes. So I would like to divide my presentation into 3 parts. My title for my presentation is just where is BRICS heading for. Actually, I'm not talking only from my personal perspective. I'm just talking from the most Chinese scholars' perspective. Actually, my presentation paper is divided into 6 parts. In the first part is introduction, and we'll talk about the debates and the discussion. And the second part, I'm going to talk about the geopolitics and the diplomat of BRICS from Chinese perspective. And the third part, I'm going to talk about the collaboration within the BRICS from bilateral to the multilateral. And in this part, there are 5 small sections. And the fourth part, I'm going to talk about the problems and the solutions. And in this part, I will talk about the 3 points. And the 5th part is my initiatives for further discussion. The 6th part is just my conclusion. Since I only have 10 minutes for the first round, I will just talk about the first and second parts. In the first part, I'm going to talk about debates and discussion. Actually, in China, altogether we have 3 arguments, but the first and the second arguments, most scholars, I don't want to say the percentage, they use the percentage, but actually the first and the second group, there are so many scholars there. And the third group, very, very few, but anyway, there are some. And the first argument is just about they are not very, I could say they are a little perspective, pessimistic about the BRICS. And there are reasons for this from the 2 points. One is from the theory of collective action. The other is from the empirical experience, because they think that it's too big, and also non-stability features of the BRIC, and also differences are more than similarities. And the second is the theory part, and the third is so many Gs, and because we have G8, G20, and so many informal institutions and also groups there. And the second group is a kind of group, they are very optimistic about the BRICS, future of the BRICS, and even now. And they think the collapse of the neoliberal paradigm declares a vacuum that BRICS go empty. And for the second point, the supporting point is when is a kind of theory part, is when the core zone shrinks, the intermediate zone and the age zone move inwards. And also the fast increasing GDP of each nation in BRICS has shocked the world, and the fourth is all the 5 member nations, they have the intention, they not only have the capability, and also they have the intention to cooperate within the BRICS. And the third group is few scholars, but there are some, and they just wait and see, because it's too early to evaluate the role of the BRICS. And I want to tell you something about the institution and the research in China. Actually, there are not so many institutes and also think tanks talking about the BRICS, because such a BRIC research is just included into the subject of emerging powers studies. So I just did some field study about Beijing and Shanghai and also the others. And in Beijing, we have the CSS. CSS means the Chinese Academy of Social Science, and also Peking University, and Renmin University of China, and also the Chinese Foreign
Foreign Affairs University and also Chinese Institute for International Studies. And Shanghai is Fudan University. I want to say more about Fudan University because there is a state-funded Center for BRICS study. This is the very important center for BRICS, and I could say this is the only one BRICS study center funded by the state. Very important. And they are always writing some working papers for the government. And the other is my home university, is the Shanghai International Studies University, and also is East China Normal University, and also Shanghai University, Shanghai International Studies University, and also Shanghai Academy Shanghai Academy of Social Science. The other is just in other cities. Shanghai and China, mostly when the government just want to make some policies, or they will usually tend to Shanghai and China for more ideas. And I could say they are ideal brokers. And why I just shoot this picture to you, this photo for you, and I think that you are very familiar with this world map because this is a craft world map geographically. But I want to show you another world map. We Chinese always think it is right. And this is the Chinese way to look at the world. And China is in the middle. And it doesn't mean that China always thinks that they are the center of the world. But anyway, in the past, Chinese always think that they are the center of the world. All the people just come to China to learn something. And we call China is mid-kingdom. But of course, everything changed after the 1840, the Opium War. Everything changed. Now China just tend to open to the world, to learn something from outside. And why I show this also, I want to say why I just say the Brazil and the South Africa just like two wings in Chinese scholars' eyes, because they look back this way. So the Brazil and also South Africa just like two wings. But when you have the wings, you have the engine here. So without the engine, you could not fly. And so we must keep the two wings well balanced. Very important. And so let's say, so when I just said that the two wings, I have reasons for this. Since I have no time to get the detail, so I just mentioned this, you can look at it. And so why these two countries are just separated from the others. This is separated. And there is no land connected to each other. And then I just mentioned the Russia, China, and India, three pillars, because they are connected by land. And also, these three countries have a strong demand for a multi-polar world order. And also, these three countries are nuclear nations, and two countries just have NATO right holder. And also, when India would be with the veto right holder, and these are three connected by land, and Russia, China, and India. And they have some advantages and also some disadvantages. So they have strong intention and also they have the capability to cooperate. Oh, this is the third part. I think I would like to leave the third part and fourth part to discuss for the next 10 minutes. I think the time is over. Thank you. E passamos a seguir ao representante da Índia, da África do Sul, senhor Santos Mera.
Não? Palavra. Por último, mas não no último, Excelência, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, representante do Brasil no meu redor. Boa tarde a todas as senhoras e os senhores. Agradeço o convite da Intersul e da TOP para participar desse debate sobre o BRICS no século XXI e desta mesa sobre o colapso do paradigma da guerra como solução de conflitos entre e dentro de uma nações. Eu vou procurar fazer algumas reflexões sobre o tema da mesa. Queria começar dizendo o seguinte: que apesar, digamos, de haver, aparentemente, uma impossibilidade de guerra nuclear, e sim guerras locais não nucleares, essas guerras no passado, elas transbordaram e geraram pelo menos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foram geradas por conflitos locais, e daí se generalizaram. 2. O esforço contínuo de desenvolvimento de armas nucleares táticas, isto é, de pequena dimensão, para uso tático em pequenas guerras, isto é um fato. Há esse esforço permanente por parte, pelo menos, dos Estados Unidos. Não sei se das outras potências nucleares também. Muito bem. Então, terá terminado a possibilidade do uso da guerra ou não para alcançar os objetivos normalmente que se procuram os Estados atingir com o conflito armado. Muito bem. Quais são esses objetivos? Alguns já foram mencionados aqui. Primeiro, o acesso aos mercados consumidores. Consumidores de bens, de serviços e o acesso ao mercado da propriedade intelectual. Esses são objetivos do conflito armado. 2. O acesso aos recursos naturais. Minérios, petróleo, minerais raros, e assim por diante. E 3. A preservação das rotas de acesso. E como chegar até esses recursos. Apesar de parecer difícil, artigo recente na revista Foreign Affairs diz que o Comando do Pacífico dos Estados Unidos tem em volta da China 325 mil homens, 180 navios, certamente ultramodernos, não são pequenas embarcações, e 1.900 aeronaves de combate. Nós podemos achar que não há nenhuma perspectiva de guerra, não existe mais nada disso. Mas, aparentemente, um dos países, o país mais poderoso do mundo, está preparado e tem expandido a sua rede de bases em torno da Rússia, com os avanços da OTAN, em torno da Rússia, no Afeganistão, no Kirguistão, toda aquela área ali, que também ameaça a China. Então, pode ser que não haja guerra, mas alguém está muito bem preparado para ela. E não por outras razões que a China procura desenvolver o seu potencial militar. A fabricação de submarinos nucleares, de porta-aviões nucleares, porque sabe que é necessário ter uma força preventiva ou dissuasória, como se diz, para impedir a agressão. Muito bem. 2. Acontece que hoje há estratégias pacíficas para atingir os objetivos que antes eram conseguidos militarmente. A abertura do mercado japonês no século XIX, a começar pela impulsão do almirante
era uma forma armada, violenta, de abertura do mercado japonês, assim como foi aberto o mercado indiano. No início na costa, depois pelo controle. É preciso lembrar para aqueles que não sabem que o primeiro país a promover o consumo de drogas, talvez no mundo, foi a Inglaterra, que promoveu o consumo de drogas. Vou deixar isso claro, isso fica um pouco eufemisticamente dito, a partir das plantações na Índia, porque havia um desequilíbrio comercial grave entre o Reino Unido e a China. Então, promoveram isso, para a perplexidade das autoridades chinesas, porque naquela época o consumo de ópio na Inglaterra era proibido. Então, as autoridades chinesas do Império ficavam perplexas. Como querem nos forçar a consumir este produto e no seu país é proibido? Então, vamos deixar claro que aí é um interesse econômico enorme. Interesse econômico extraordinário. Mas hoje há formas modernas de abertura de mercados. A forma moderna de abertura de mercados é através das negociações de acordos de livre comércio, ou multilateralmente, através da OMC, tão elogiada, né? Que promove a abertura dos mercados dos países subdesenvolvidos que procuram se desenvolver. Né? Essa é uma forma. E a outra é dos acordos bilaterais, que começam a se multiplicar quando os Estados Unidos verificam o fracasso da chamada rodada multilateral de Doha. Fracassou partindo dos acordos bilaterais e depois para os acordos regionais. Um deles é o acordo da parceria do Pacífico, a TPP, Trans-Pacific Partnership, onde o interesse é abrir o mercado japonês. Eles chamam, às vezes, os artigos da terceira abertura do mercado japonês. A terceira abertura. Né? Porque os Estados Unidos mais o Japão são 60% aproximadamente do PIB mundial. Então, os Estados Unidos são muito importantes no mercado japonês que eles consideram protegido. Muito bem. Então, a abertura de mercados pode ser feita dessa forma. A outra é um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos. Né? Então, uma série de acordinhos aí, o acordo na África, o acordo com a América Central, o acordo com o Chile, com o Peru, com a Colômbia. E agora vem o que eu falarei no final, que é o acordo disfarçado da União Europeia com o Mercosul. Eu também, a União Europeia também. Então, são acordos típicos do passado. Antigamente se faziam os acordos com os países desenvolvidos, limitando as tarifas. Então, os acordos com o Japão só foram renegociados no início do século XX, limitavam a tarifa japonesa, para justamente permitir a exportação de manufaturas, né? Que era o objetivo na época das potências ocidentais. Outro eufemismo para mencionar a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Alemanha. Os eufemismos são assim, explicam assim esses nomes, grandes potências ocidentais, tem nome. Tem nome, endereço e capital. Né? Que desenvolvem os seus políticos. Muito bem. Continuando. O segundo objetivo das grandes potências, início a Inglaterra, depois os Estados Unidos, foi desarmar a periferia. Isso é, desarmar as suas colônias. E, se possível, desarmar países que confrontaram a sua hegemonia, como foi o caso da Alemanha e do Japão, que confrontaram a hegemonia anglo-saxônica, isso é, dos Estados Unidos e do Reino Unido, e foram proibidos de ter exército, que eram os casos perigosos, naturalmente, eram os mais desenvolvidos industrialmente,
Porque a potência bélica depende da potência industrial. Não tendo indústria, não há potência bélica, pode esquecer. Não é produzindo soja que se vai ter a indústria, não é por aí. Não, tem soja, tem subsídio laranja e outras coisas novas, né? Não é por aí. A indústria é a base da possibilidade de ter forças armadas autônomas. E ter forças armadas autônomas é a possibilidade de ter soberania. E ter soberania é a possibilidade de reger o seu próprio destino. Quem não tem soberania não rege o seu próprio destino. Pode fingir que é, fica aí fingindo, imaginando que é independente, que é soberano, mas não é. Soberano não é. Soberano não é. Então, continua. Né? Então, a pretexto de manter a paz, os países altamente industrializados e altamente capazes militarmente passaram a promover o desarmamento. Isso já falei em 9 minutos. Não tinha me dado conta. Depois, só para terminar a parte militar, então passaram a partir da ideia de manter a paz. O que fizeram para manter a paz no mundo? Os mais armados se armaram mais ainda. É fantástico. E promoveram o desarmamento dos desarmados. Os desarmados, diante da pressão enorme para serem desarmados, passaram a aceitar isso, a racionalizar isso. Eu sou um país bom, eu sou um país pacífico, eu sou um país normal, não besteira, né? Eu sou um país maravilhoso, penso na humanidade, então eu contribuo para o desarmamento. Enquanto isso, os armados estão se armando cada vez mais e desenvolvendo suas armas de forma cada vez mais sofisticada, até chegarmos a um momento, como eu citei depois, do ideal do país altamente industrializado. Tem que fazer a guerra automática. Isso vai fazer a guerra robotizada. E já temos aí o início com os drones, né, que são os aviões sem piloto. Não morre ninguém. Só morre um indivíduo local lá, no Paquistão, caminho e tal, indo a uma cerimônia qualquer de casamento, leva um míssil, né? Mas não é o máximo que pode haver é derrubar um míssil. Aliás, quando foi derrubado um míssil, houve um grande escândalo. Quando foi derrubado um drone, há algum tempo atrás, houve um grande escândalo. Meu Deus, derrubaram um drone. Que coisa, que ofensa, né? Que ofensa a nós, derrubar o nosso aparelho automático aí, né? Não matava ninguém. Né? Mas mesmo assim foi uma ofensa. Né? Eu prosseguirei mais tarde. Aí falaremos da democracia. E de outras coisitas más. Muito obrigado, embaixador. Temos então uma pauta já de questões que provocam a pensar, refletir e debater. E na sequência, os palestrantes farão uma segunda reflexão sobre esses temas e outros que queiram acrescentar e adicionar à nossa vida. Nós já estamos perfilhando no horizonte as grandes questões da política, da vida política internacional contemporânea. O problema do desenvolvimento, que é o problema da maior parte da humanidade, foi bem dito aqui, foi realçado, a maior parte da humanidade tem esse desafio do desenvolvimento. Desafio crucial. Tá? Trabalho, emprego, melhorar a qualidade de vida da maior parte da humanidade. Aí estão os grandes gigantes populacionais do planeta aqui representados, a Índia e a China. São também os grandes representantes dos recursos naturais no mundo, o Brasil, a Rússia. Tá? Estão representando de uma parte crucial do sistema internacional, que é o cone astral africano, que é parte da interligação, como foi visto aí no mapa da professora, de todas as conexões das rotas oceânicas abertas desde os descobrimentos, que formam
esse conjunto maravilhoso do sistema econômico internacional, do comércio internacional, não? Ligando o Atlântico, o Pacífico e o Índico, o grande oceano. Então, essas são questões que trazem a nós para a reflexão da conjuntura internacional, muito tensa, né? Embora seja um contrassenso. Acabou a Guerra Fria, né? Estamos num momento vivido com aqueles estimulantes pensamentos do presidente Bush na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando ele foi pedir sanções para o Iraque, né? Onde ele disse que tinha o sonho de um mundo sem fronteiras, de um mundo de mentes abertas e de um mundo de mercados livres. Né? Parece que esse sonho um pouco tem se transformado aqui e ali em um pesadelo. Mas, na verdade, nós temos vivido uma intensa e importante modificação no mundo. A rapidez e intensidade da ciência, da tecnologia, nós temos uma série de transformações no sistema internacional. Dessa é a ascensão dos países emergentes, chamados países pauleiros, para um protagonismo que foi aqui descrito como protagonismo que dá início a uma nova história do mundo, do sistema internacional. Com esse paradoxo salientado pelo embaixador, que não há ascensão que não seja constituída de poder, capacidade estratégica de mudar as relações até então vigentes. E, na sequência, nós vamos seguir o mesmo sistema. Vamos dar a palavra ao professor Cláudio Martins para dar continuidade à sua fala. Muito obrigado. Eu queria falar agora sobre essa conexão entre a segurança e os problemas, o problema dos recursos naturais, de que falaram aqui no seu professor da Índia e o embaixador Samuel Pinheiro de Guimarães. Eu quero dizer que este fato de os países BRICS entrarem na primeira dezena dos países que gastam mais no mundo aos armamentos é absolutamente natural, contando com a atmosfera da imprecisão, a atmosfera anárquica que observamos agora nas relações internacionais, na economia internacional e também um fenômeno imposto a nós. Vamos a lembrar, não vamos a esquecer que os Estados Unidos, principalmente, ocupam este primeiro lugar nesta lista dos gastadores. Bom, e temos também outra coisa que complica a nossa existência neste patamar das relações internacionais. O fato é que os países mais dotados dos recursos naturais no mundo agora é Rússia e Brasil, especialmente naquele recurso que vai tornar-se o déficit mais grande começando nos anos 30 do século corrente, é a água potável, água doce. Rússia e Brasil ocupam primeiro e segundo lugar do mundo. Mais precisamente, Rússia e Brasil são muito vulneráveis, mesmo naquelas regiões que nós temos a concentração dos nossos recursos mais necessários, mais importantes para a vida. Por exemplo, em Sibéria e nas regiões dentro do Círculo Polar, nas regiões do leste da Rússia, a Rússia tem perto de 98% dos seus reservas do petróleo, 68% do carvão, 95% do gás e 89% da água doce no Lago Baikal e nos rios siberianos. Mesma coisa, mas a situação é muito complicada, porque precisamente lá a densidade da população é pequeniníssima e coincide com a
densidade populacional quase automática, caiu quase 100%, coincide com a densidade populacional do que o Brasil tem nos seus 7 estados da Amazônia Legal. Por exemplo, a densidade populacional no estado mais grande, Amazonas, é somente 1,79 pessoas por quilômetro quadrado. Mas, precisamente, nessas regiões se concentram as riquezas naturais do Brasil, as riquezas que dão perspectivas a esse país no presente e no futuro. É muito interessante, nesse sentido, também lembrar as palavras da ex-secretária do Estado dos Estados Unidos, Madeleine Albright, que depois de abandonar o seu posto, disse numa entrevista a algum jornal norte-americano, como eu lembro, ela disse que a Rússia é um país grande demais, seria mais justo que ela dividir o seu território para dividir as suas riquezas entre os outros. Eu acho que a mesma coisa poderia ser dita por ela respeito ao Brasil, a China, a Índia, qualquer outro país grande que tem a ousadia de realizar a sua soberania sobre as suas riquezas naturais. Também quero citar o livro que foi traduzido em russo e fizeram bem que traduziram para sabermos as intenções dos Estados Unidos e dos outros seus aliados. Chama-se The Siberian Curse, do ano 2003, onde os autores Hill e Getty, os norte-americanos, desenvolvem a ideia de que para desenvolver Sibéria para a Rússia não tem sentido econômico nenhum. É demasiado caro. A Rússia tem que entregar a soberania econômica sobre a Sibéria aos transnacionais. E talvez preservando só uma parte da soberania política, mas o que significa soberania política? Se interessa a soberania econômica, etc, etc. Então, e nós podemos chegar à conclusão de que muito do que foi dito nos documentos da Rússia e do Brasil também sobre as perspectivas do século XXI, quando se diz aí que o século XXI vai ser marcado pela luta contínua sobre a redistribuição dos recursos minerais do nosso planeta. Isso foi marcado no documento que se chama a Estratégia da Segurança Nacional da Rússia até o ano 2020, e a mesma coisa se diz no documento conhecido como a Estratégia da Defesa Nacional do Brasil, que saiu no ano 2008. Então, quando eu, às vezes, eu ouço a opinião de alguns representantes da nossa sociedade liberal, que dizem, que coisa, que temos em comum na área de segurança com tal país como o Brasil? É muito longínquo, não temos relações assim desenvolvidas com China, Índia, sim, somos limítrofes. O Brasil é muito longe, mas essa gente não vê as perspectivas das relações internacionais, da economia internacional, não percebem ou não querem perceber as aspirações das grandes transnacionais. E eu acho que, precisamente nesse sentido, talvez mais de tudo, nós temos muito em comum com o Brasil, porque tanto o Brasil como a Rússia devem preocupar-se pelos seus recursos naturais, riqueza natural, e o mais importante para a Rússia, para o Brasil, para o outro BRICS, será preservar a integridade do seu território, preservar a integridade dos seus recursos naturais e a soberania, sua soberania nacional nas relações internacionais, políticas e econômicas
Isso vai ser imperativo para os países do BRICS, para o presente e para o futuro. Eu acho assim. Muito bem, passo a palavra em seguida ao professor Brando. Well, thank you. I just have 2 points. The ambassador mentioned that he would talk about democracy. That also made me start thinking about democracy and international relations. And the second point that I wish to address is the future of the international order. As the Cold War was ending, pundits believed that 2 things were inevitable. One, that geoeconomics would henceforth dictate geopolitics. And the other belief was that democracy would become a global norm. Neither of these beliefs has come true. As the Cold War was winding down, pro-democracy movements erupted in several parts of the world. Some of them actually were successful. They transformed societies into democracies. We saw large parts of Eastern Europe becoming democratic. We also saw diverse nations like South Korea, Chile, and Taiwan becoming democracies. We also saw color revolutions fled in some autocratic states. Some of these color revolutions didn't really go very far. In a couple of cases they succeeded, and even where they succeeded, those color revolutions have been reversed. So the question is, what has gone wrong? First, it's clear that democracy for the first time is now encountering a rival model. This model combines political autocracy with market economics. It's a fusion of autocracy and capitalism. And this fusion represents the first major challenge to democracy, especially the first major challenge to liberal democracy since the rise of Nazism in the 1930s. So this ideological battle that we are seeing is a defining moment in international relations, and I look forward to what the ambassador has to say on democracy. The second point is about the future of the international order. The international order is in transition, although the contours of the new order are still not visible. We know the order is being changed, yet the emerging order is still not visible. It is apparent that the post-World War II transatlantic order, which dominated the world, has to give way to a more international order. As you know, the present international order was built by the victors of World War II. So it was built on the ruins of a major war. And the international institutional structure has remained largely static for more than 6 decades. The world has been transformed completely. There was no internet age in the 1940s or the 1950s. Today it's a different world, it's a increasingly independent world, and we have new powers. All of these new realities are not reflected in the present international institutional structure. It is clear that a 21st century world cannot remain saddled with 20th century institutions and rules. Therefore, wide-ranging international institutional reforms are inescapable so that the world can deal more effectively with its pressing challenges. Some of the challenges that we face today
are unique. Example, global warming. Even many of the other challenges that we face today are transnational in nature. They cannot be addressed in any regional compartment. And the only way we can actually address these pressing international challenges is to overhaul the international institutional structure. The timing and extent of such reforms in international institutions hinges on the ability of BRICS states and other new powers to provide the necessary push. And I think that's where the BRICS rule becomes really important. If BRICS develops brick by brick, BRICS can become as important, if not more important, than the G7. The G7 also began as a discussion platform. It had no institutional structure, it had no agreed plan of action. It began as a club of 7 wealthy economies meeting periodically. But over a period of time, it advanced to joint action and a joint program. That's how the G7 developed. And the BRICS needs to develop in a similar way so that among its members, there's an institutional link as well as an agreed plan of action. And once BRICS becomes a force of change, it can bring about the needed reforms in the international institutional structure. Here I should actually sound a note of caution. I won't take it in 1 minute. That not all BRIC members are on the same page as far as international institutional reforms are concerned. You take the case of China. China is a status quo power as far as the United Nations system is concerned. So is Russia. But the other 3 BRICS members want the UN system to be reformed. But when it comes to the Bretton Woods financial architecture, China is very much a proponent of major reforms. So the big challenge for BRICS is how to bridge these fundamental differences among its member states. Only if these differences are bridged can BRICS evolve into a cohesive group with an agreed plan of action. Obrigado, Supremo. E passo a palavra, se quiser, senhora Geopolítica. Now, let me just say something about my third part. And I want to just say something about the collaboration within the BRICS. And I think the objectives for the collaboration are that we 5 member nations just want to build a multipolar world order for a better global governance. And also we want to provide a more workable formula for the post-new liberal community. And also we want to have a better welfare for its own nations by collaboration in the BRICS format. And also help to build a more justice, equal, free, and prosperous international community. And here I just give the 5 words here. Why? Because I'm now in Brazil, and I know Brazil is very famous for his football. So I just get the ball here. And also I want to symbolize it because the ball is easy for you to roll. So because we want to roll the ball, you get the ball rolling. And if we just take Brazil, not Brazil, BRICS as a kind of ball, we hope we could get the ball rolling. And also I want to talk about geographical, geopolitical cooperation. And the first point we can cooperate is the Ukraine. I want to talk about Russia.
And the Ukraine process, this time we 5 member nations just vote in one voice. And also this process just declares the end of the post-Cold War, and also the end of the enlargement of Latin. And the rising of geopolitics and also multipolar world in international politics. This is a kind of is a very important sign. And also I want to say something about Afghanistan. And Afghanistan is a point where we could collaborate. And because Afghanistan defines the tendency of the development and the stability in the Middle Asia region, and also a vital poison to the Middle South Asia. And also the South China Sea, and also this region just defines the balance of Asia-Pacific region. And also I want to touch a bit about the Arctic governance. And this is a new subject actually. And the Arctic governance will just assure of the future strategic passages in the high north. So this is very important, and also I just mentioned all this here. And also, I want to talk a bit about the China concept of New Silk Road Zone and the Sea Silk Road. And I want to refer to it as a kind of concept, I don't think it is a kind of a strategy, only a concept. And you know there are two roads here. One is called the Land Road, is a New Silk Road, and starting from Xi'an and down to the Europe. And also the other Silk Road is called the Sea Silk Road. It's just also starting from China and the Fujian province and down to the South Sea, and maybe directly to Mediterranean and into also Europe, and to also to Africa. And also I want to mention here actually not only the Sea Silk Road, actually there is the railway and starting from Kunming to the 4 South Asian countries. And when I just mentioned the New Silk Road, I just want to talk about the Middle Asia, and this is the Middle Asia. And here, and I think we just BRICS code cooperating, and especially the Russia and China and India, because this region is very important for those 3 countries. And if we can keep this region safe, and also the whole region will be secured. So this is very important. And in the past, and this area is always we have some wars and also conflicts here. So it's very important for us to keep the Afghanistan in a peace way, especially after the foreign minister forces just withdraw from this area. So, and also about the Southeast Asia region, and also we have the map here, and also I just mentioned the Sea Silk Road here. And also we just want to just have some canal here, and just in Canaan, and it is designed, and we are going to build a canal here. And this, I just mentioned the Prague Canal here, and you can see if there is a Prague Canal here, and then we have the shortcut. If we will not go around the Singapore here, and we could just have a very short cut here and go just through the Prague Canal. So we will invest more about this canal. And I just used the Chinese words there, but I think you can understand that this is a much shorter. Yeah, short. And also this is Pan-South Asia Railway, and yes, someone just says it's a kind of threat, or it's kind of threat, or it's a kind of opportunities. And maybe you don't understand Chinese. Sometimes Chinese really have some romantic internationalism.
when we are rich, we want to have the others rich too. So it's a kind of romantic internationalism. Especially we showed it when we showed this kind of internationalism just like in the 1960s. We just really gave a lot of foreign aid to the Africa. Yeah. So still now we still have some. And this is just a kind of Silk Road here, and also some just Asian railway down to the South Asian countries, and starting from Kunming. And the future of the Southeast, we just want this Grand Canal to be a kind of special economic zone. So then these small countries and our neighbors will be prosperous. And also, I want to talk a bit about the high Arctic region, and this is a very hot issue now, and we Chinese scholars are very interested in this research. And we talk a lot about these routes, 3 routes, and northwest and east-west, and also across the Arctic, because with the ice melting, and all these passages won't be possible. So this is a kind of strategic routes for China and also for the other countries. If there is I just only say if there are some conflicts between China and Japan, and also some conflicts with Singapore, and we could not move sail down, and we can move up if the passage is open. Yeah. So this is a very hot issue. And also, I think the BRICS is also called to operate just at this point. Why not? And I said, I just described it in a detail. I just mentioned some about the Northeast Passage, and this is the Northeast Passage, a very short part. If we just take this as a marine route, very short. And also Northwest Passages is mostly just in Canada. So you could see very short from the Atlantic into the Pacific, very short. Oh, yeah, so do you think I still have time? So if you still have time, I want to talk something about the problem and solutions. Jen, time's up? 1 minute. Okay, so actually there are some problems if we just talk about collaboration, and still we have some problems, and I have some solutions, but I don't think it is very complete. So I think the problem is sometimes, and scholars will talk about who is the leader of the BRICS. I don't think we should talk about this, who is the leader. Someone said it is Russia, someone said China. I don't think it is, either of the answer is wrong. So I think we should have the kind of a big council, and we have the chairmanship. Maybe a kind of rotation, each just hold for 2 years. So in China, we have the collective leadership, and I call it the collective. And also problem is how to respond to the big powers. BRICS, I don't think BRICS is just, we have BRICS to confront the big powers, especially the Western powers. I don't think so. I think we also collaborate with the big powers, but how to respond to the big powers. Yeah. And also how to respond to the middle powers. When we talk about the big powers, we should not ignore the middle powers like Australia and Canada. And Canada has a big voice in the Arctic region. So how to collaborate with them as in the form of BRICS. And also the question is how to respond to the small powers. So some like small countries just around Brazil, and also in Africa, and also some small countries just in the South Asia. So how to respond to these small powers? And China now recently just facing some kind of
dilemma because we have some conflicts with small countries like Vietnam and the Philippines and also others. Now, how to respond to them? How to resolve these problems and also the underdeveloped places, and also how to integrate within BRICS. And we mentioned a lot about the similarities and also differences, and also sometimes the differences are more than the similarities. Now, how to integrate within the BRICS? Just now I talked, during the lunchtime, I talked with two students here, and I just suggest them to go to China to learn something. So I think better just we send some students international to each country, and so that we can have the culture exchange, so that we can understand. Because when I just sit here and there's some people just speak a Portuguese and then translate it into English, and the two are my target language. So sometimes I really miss some messages. So maybe sometimes the misunderstanding happens. That's the problem. So we should learn something, know each other's country's culture and history, so that we can understand much better. So then how about what the criteria for the membership of BRICS? And also, I think we have the BRICS Plus. We have some observer nations to our BRICS. And also, we worried a lot about the criteria when we collaborate, because the Brazil and South Africa and India just hold different criteria for the import and export. But with China, we hold different criteria. So how to balance this? And also, this kind of BRICS is close or loosely mechanism for BRICS. We don't know. Yeah. And how to resolve the border disputes. There's border disputes, and I just want to mention especially the border issues between China and India. My personal opinion, just put it in the pocket and agree to difference. Yeah. So I think I should stop here, and I will talk a bit about the initiative and the conclusion in the last 10 minutes. Thank you very much for your attention. Thank you. Professora, vamos dar continuidade, seguimento, passando a palavra ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, na ausência do nosso representante da África do Sul. Então, passo a palavra direto ao representante do Brasil. Eu havia prometido que iria falar sobre democracia. Eu vou fazer algumas reflexões sobre isso. Na Carta das Nações Unidas, há dois princípios fundamentais, que são a autodeterminação e a não intervenção. São dois princípios fundamentais para garantir as relações pacíficas entre os Estados e o próprio respeito às suas características nacionais e à sua evolução. Muito bem, então são dois princípios extremamente importantes. E esses dois princípios, que pode dizer que também são a base do funcionamento democrático do sistema internacional, em que há respeito pelas diferentes entidades, que são os Estados, e as diferentes sociedades. E esses princípios são permanentemente violados por várias teorias. Entre elas, a chamada teoria da intervenção humanitária. A outra, chamada, em inglês, regime change. Regime change, para nós deixarmos mais claro para os jovens, chama-se golpe de Estado. Regime change, golpe de Estado. Porque são essas palavras, esses eufemismos, os chamados soft power, né? Que é a capacidade de elaborar conceitos e tudo e tal. E as pessoas falam, regime change, que bom, né? Regime change. Regime change significa mudar o regime do outro país, não o seu próprio. Porque o seu próprio permitiria importantes mudanças no sentido da democracia. Vou dar apenas um exemplo.
O protocolo da Convenção de Direitos Civis e Políticos considera que a pena de morte é um crime gravíssimo, gravíssimo. Também que é um protocolo específico. No entanto, a pena de morte existe nos Estados Unidos, em variedades de acordo com os estados, que o indivíduo pode, se ele preferir, ser enforcado, ele comete um crime no estado que prevê a forca. Se ele prefere uma injeçãozinha letal tão agradável, né? Ele vai para outro estado, comete um crime, e aí será morto. Né? Assim por diante, eu vou citar outros exemplos em termos de democracia. Né? Mas, enfim, então hoje, o que ocorre é que existe a ideia defendida por um país de que são a nação perfeita, a nação do modelo parlamentar, não só no seu sistema econômico, no seu sistema social, a população afrodescendente dos Estados Unidos, que o diga, né? É verdade, é extraordinária, né? E a concentração de renda e de riqueza, que o diga, né? Muito bem. Esse livro foi citado, não me lembro porque hoje, Piketty, um livro de um pesquisador francês sobre a concentração extraordinária de renda e de riqueza, que é muito pior do que renda, de riqueza. Muito bem. Então, esse é um fenômeno que nos defrontamos. Existe um Estado que se considera a nação perfeita, né, do ponto de vista econômico, social, político, e tem muitas razões até para se orgulhar de alguns de seus feitos, não vamos dizer que não. Né? Mais poderosa militarmente, mais poderosa tecnologicamente, cientificamente, assim por diante, mas que tem como objetivo, a partir dos seus objetivos, de desarmar os países, de ter acesso aos mercados, para aqueles países em que isso não se verifica, promover o regime change, a mudança de regime. Isso se verificou em todas as revoltas do Maghreb, todas. Se verifica hoje em dia na Síria, uma operação de regime change, a pretexto de violações de direitos humanos. Né? Tudo bem. Quem sabe não haverá violações de direitos humanos em outros países dos BRICS? Né? É verdade. Porque elas são o início de um processo de regime change. Primeiro, alegações. Primeiro, a agitação popular, estimulada de fora pelos comandos especiais. Quem não conhece isso, pode ler sobre o chamado Comando Delta, e assim por diante. São equipes de operações especiais que promovem, se infiltram nos países e promovem a agitação. A agitação gera uma reação, gera eventualmente vítimas, né? E aí é o início da acusação sobre as violações sexuais. Outro dia, há pouco tempo atrás, o Departamento de Estado disse que ainda não estava na hora de agir em relação à Venezuela por conta da violação de direitos humanos, estimulados pelos golpistas, isto é, indivíduos que não se conformaram com a derrota nas eleições, nem as presidenciais, nem depois das municipais, que tiveram observadores de todo mundo, e são estimulados, financiados. Isso está comprovado. Não há nenhuma necessidade de pesquisa maior. Basta entrar no Wikileaks, que está tudo lá. Muito bem. Então, o problema é isso. Aqui um conceito extraordinário que eu consigo de democracia, não confundir com o que temos aqui, que é uma plutocracia. Vamos deixar claro. Não vou me estender sobre isso, que talvez não me permita o tempo, né? É um pouco diferente. A plutocracia, para aqueles mais atrás, é o governo dos ricos. É o governo dos ricos. Isto é um sistema aparentemente democrático, que todos são iguais, mas que alguns são mais iguais do que outros, porque conseguem, através da força do poder econômico, influir sobre o processo político, não só da escolha dos representantes, como da escolha dos governantes, e sobre os processos administrativos. Né? Todos nós, nos BRICS, somos
observamos um grau de concentração de riqueza muito grande, que tem se acelerado. Isso tem efeito sobre o sistema político, eventualmente. Ninguém quer dúvida sobre isso. Quem tiver dúvida sobre isso, talvez uma meditação maior possa esclarecer essas dúvidas. Né? Muito bem, então nós temos um fenômeno. Então, um dos processos é o processo interessante, por isso eu estou vendo alguma coisa um pouco heterodoxa, que é o problema forçado do acesso à informação. O acesso à informação. Um esforço permanente para assegurar o que se chama, na linguagem dos jornais, de liberdade de informação, ou liberdade de opinião, que é até pior. Só que tem que a liberdade de opinião dos donos dos jornais. Os jornalistas, infelizmente, às vezes, se veem atingidos, quando na realidade já são atingidos pela falta de democracia no sistema de comunicação. Aquilo que na economia se chama de oligopólios, monopólios, isso ocorre no setor de informação, que são empresas. Ali são empresas que têm um objetivo econômico, com a publicidade, e tem um objetivo político, de controlar o sistema político. Isso é, de formar o imaginário das pessoas, né? Permanentemente. Não me digam que eu sou contra a liberdade de expressão. Eu sou a favor da democratização dos meios de informação, que é outra coisa. Não tem nada a ver. Hoje em dia não há liberdade de expressão. Tanto é que é um oligopólio, estou dando o caso do meu país, crescente dos meios de comunicação, que tem uma posição política única. Defendem partidos políticos, assim por diante, não há liberdade de expressão. E que, além disso, recebem as verbas de publicidade do governo em grande escala aqui, nesse país. Milhões de dólares por ano. Milhões de dólares recebem as verbas do governo, vão para os principais meios de comunicação. Naturalmente, não vão para os jornalistas. Os jornalistas presentes aqui, que me perdoem. Infelizmente, essas verbas de publicidade não vão para os jornalistas, porque eles teriam melhores condições de vida. Essas verbas de publicidade vão para as empresas. Vamos deixar claro, uma diferença. Então, deixar bem claro isso. Eu reitero e repito que sou a favor da democracia e contra a plutocracia. E sou a favor da liberdade de opinião, mas a democracia nos meios de comunicação. Só para deixar bem claro, para registro adequado. Muito bem. Então, essa posição, isso é de ataque à democracia pela política de regime change, mudança de regime. Então passa todos os dias o governo chinês ouvindo prédicas de como eles devem se organizar, como deve ser a China, né? A mesma coisa do governo russo, vocês não são democráticos, vocês são assim, são assados, assim por diante, né? Ele permanentemente. Ao mesmo tempo, milhares de ONGs, libertadores das ONGs, milhares de ONGs financiadas por governos estrangeiros, defendendo a tese dos governos estrangeiros. Não teses locais, dos governos estrangeiros. Enquanto alguma tentativa de colocar alguma ordem nesta situação, uma enorme queixa diretamente os direitos humanos estão sendo ofendidos. Aliás, quero deixar registrado, também sou a favor dos direitos humanos. Totalmente a favor dos direitos humanos, tanto civis, políticos, sociais e econômicos. Vamos deixar isso claro, não quero ser mal citado. Né? Sou a favor. Então, eu sou contra a prática da rendition. O senhor sabe o que é rendition? Lembra? Uma prática interessante. Indivíduos eram sequestrados em certos países
por órgãos de inteligência, levados para outros países para quê? Para serem torturados. A tortura é um crime contra a humanidade. E, no entanto, tudo passou. Não é? É verdade. Entendeu como é que aí eu continuo. Só para terminar aqui. Então, essa é uma prática interessante. Né? O bombardeio, o napalm, né? O urânio deteriorado, né? Tudo isso são práticas extraordinárias, né? Que é uma defesa dos direitos humanos, porque aquelas pessoas não são iguais, são inferiores. Portanto, se pode contra elas usar de certos métodos. Né? Então, por isso nos esquecemos que ficamos aí envoltos nessa nuvem extraordinária, permanente, o chamado soft power. Sempre existiu soft power, isso não é uma dúvida, isso. Porque o seu teutônio se retira em sinal de protesto. Muito bem. Muito bem. Eu continuo depois. Muito obrigado pela atenção. Bom, nessa última rodada de apresentações de intervenções, nossos palestrantes introduziram alguns temas que são relevantes para se pensar para além do colapso da guerra. Uma questão foi introduzida pelo professor Borges desde o início, que é um marco, né? Está nas constituições de todos os países, independentes, soberanos, a defesa da integridade dessa soberania, dessa independência, dessa autonomia, como um processo de um Estado, de uma unidade política ativa no mundo. Essa questão da soberania, da independência, da integridade é a questão primordial, a chamada cláusula pétrea da nossa Constituição. Agora que é proibido qualquer tentativa de secessão do nosso espaço territorial. Um problema sério. Bom, na questão colocada pelo pastor Samuel, nos faz remeter a questão da intervenção humanitária, nos vai remeter aquele episódio vivido no posto, com a famosa guerra do posto, em que a senhora Madeleine Albright emitiu um enunciado fantástico, prefigura uma nova doutrina sobre a questão que os direitos humanos estão acima da soberania nacional. Ou seja, o direito de um grupo, uma coletividade, uma nação, fazer respeitar sua soberania, sua integridade, sua razão de ser, como povo, como nação independente, está subordinado ao direito humano. Com isso se desfaz da ordem mundial. Isso se desfaz da ordem. Passa a ser um conjunto aberto, uma série. Preocupada com isso, ela naturalmente fez uma observação, com exceção. Como o senhor sabe, do paradoxo do conjunto, não há conjunto sem exceção. Então, qual é a exceção? Uma nação indispensável. Essa, sim, tem a sua soberania acima da violação dos direitos humanos. Então, há pelo menos uma que deve estar acima dessa regra. Então, essa regra tem um problema sério. Pensando bem, atinge o âmago do direito maior. O direito humano é um direito que só pode ser respeitado por uma lei, da autoridade que põe limites à tirania, limites ao arbítrio. Ora, para isso tem que ter um Estado constituído, um Estado legal, nacional, reconhecido por todos. Ora, se você quebra a soberania nacional do Estado, que forma a ordem mundial, você abre a anarquia. Mesmo que tenha um super soberano. E esse é um dos problemas trágicos que nós enfrentamos. Os extremismos, o separatismo, os extremismos religiosos, etc., toda a natureza, e, de certa forma, são estimulados, como os embaixadores desse bem, por uma certa política global de fragmentação do econômico mundial. Se assim se pode dizer, por exemplo, se todos se dividem, há pelo menos um que reina.
E esse é um problema intrínseco à ordem atual. É uma das questões que a política internacional nos coloca para debate que ameaça nós todos que estão aqui, inclusive o ausente África do Sul, um problema que se produz na soberania nacional dos países, não só do BRICS, mas de todo mundo em desenvolvimento. Então é um problema. Bom, eu vou dar continuidade a pedir na sequência, né? Nós estamos observando a sequência de intervenções que vão completar os 30 minutos de direito para cada palestrante. Então, a próxima a ter a palavra é o professor Boris Martins. Muito obrigado. Ouvindo as intervenções dos outros colegas, eu lembrei o ano 89, o ano quando ainda a União Soviética e a ex-União Soviética e os Estados Unidos tinham a sua lua de mel. Naquele tempo, nós tínhamos um evento que se chamava o Diálogo dos Juristas Soviéticos e Norte-Americanos. O evento se realizava periodicamente na União Soviética, nos Estados Unidos. Eu participei num evento daqueles, e eu lembro uma discussão precisamente sobre a soberania entre os juristas soviéticos e os norte-americanos, onde se revelou a discrepância total entre os especialistas do direito internacional, quando para os soviéticos, inclusive naquele momento de absolutamente indecisão, o princípio da soberania continuava a ser algo sagrado. Para um representante da escola liberal do direito internacional norte-americano, a soberania foi nada mais que um canal de comunicação. E só isso. Nós perguntamos o que significava. Significava, contestou, que o princípio da soberania ficou obsoleto. Não faz... Não é preciso prestar muita atenção. Agora, o mundo entrou na era da globalização, onde o que importa é a comunicação entre os países. Assim se revelou que para os Estados Unidos não existe nada sagrado no direito internacional. E os tempos passados, do ano 89, o demonstraram muito abertamente. Eu queria sublinhar que existe também outra área muito importante de cooperação entre os países do BRICS, é a área do direito internacional. Resulta que todos esses países, todos esses 5 países, têm o respeito ao direito internacional, coisa muito rara nestes dias, né? Quando o direito internacional está sofrendo muitos ataques violentos, quando alguns representantes do Ringland anglo-saxônico querem traduzir o direito internacional como uma série dos precedentes, não normas. Os precedentes que tinham nos casos, que tinham lugar em Iugoslávia, no Iraque, quando é possível realizar intervenções humanitárias sem consultar o Conselho de Segurança, quando é possível recorrer aos câmbios, às mudanças dos governos soberanos, é muito natural. É a consequência da atitude especial dos Estados Unidos, dos países anglo-saxônicos ao direito em geral. Pois, enquanto a maioria absoluta dos países do BRICS pertence ao sistema continental do direito, ao sistema codificado, onde é bastante difícil mudar o direito, a norma legal, em proveito das coisas cotidianas, em proveito das coisas conjunturais, no sistema common law anglo-saxônico é muito fácil
E no que diz respeito ao direito internacional, este fenômeno é muito daninho, não só para o direito, mas para todo o sistema das relações internacionais, da política internacional. Claro, no que diz respeito à política interna, ao desenvolvimento econômico, talvez o direito, o common law serve bem. Serve mais no outro área, numa área tão específica como o direito internacional, o common law não pode servir. Ou pode servir só no proveito do mais forte, do mais poderoso. E isso não é permissível no mundo interdependente de hoje. O mundo que não tolera mais a força brutal, não tolera mais a hegemonia, e todas as revelações da força brutal, afinal das contas, sempre se tornam contraprodutivos, e nós estamos testemunhando isso. Quais são as consequências diretas das intervenções em Afeganistão, em Líbia, em Iraque? A anarquia, a chacina, a matança, sangue, o que mais? Então, esta esfera da cooperação no direito internacional não só desejada, mas é imperativo. É imperativo, pois no direito internacional se formaram, durante os tempos anárquicos em que estamos vivendo, estão se formando muitas contradições, muitas lacunas. Por exemplo, é muito difícil, quase impossível chegar à definição do terrorismo. O mundo luta contra o terrorismo não sabendo o que é isso desde o ponto de vista jurídico. Eu lembro os tempos quando no sistema interamericano, no ano 2003, tratavam de elaborar a Convenção Interamericana da Luta Antiterrorista, que passou. No dia seguinte, depois do começo do trabalho dessa comissão, os membros da comissão receberam a carta do Departamento do Estado, onde se dizia abertamente que os Estados Unidos jamais firmarão um convênio tal, onde vão ter essa definição do terrorismo. Se os membros da comissão vão empenhar-se de elaborar essa definição de terrorismo, os Estados Unidos jamais participarão no trabalho da comissão. Assim é, assim foi. E por que foi isso? Isso foi. Ainda não passou um ano depois de 11 de setembro em Nova York e Washington. Isso significou o quê? Significa que o país que seria mais interessado na luta contra o terrorismo, de fato, não tem desejo nenhum de lutar contra o terrorismo de uma maneira jurídica, aberta, em coordenação com outros países, mas tem os seus próprios interesses e quer sacar a sua própria vantagem desta luta, parece. Assim, mas falando das lacunas no direito que se formaram, eu quero dizer que tem muitos, não só definição do terrorismo, por exemplo, esta mencionou a colega chinesa, a definição dos espaços, dos novos espaços onde chega a atividade econômica humana, do mar aberto, por exemplo, onde pronto chegará a atividade humana com as condições propriamente, tecnicamente elaboradas, o regime da Ártica, da Antártica, da estratosfera. Tem muito trabalho. Também, esses drones, como regulamentar a atividade dos drones. Os Estados Unidos estão contra qualquer regulamentação jurídica da atividade dos drones. Por quê? Porque utilizam o Paquistão, como aqui falou o ministro Paquistão. Bom, então, eu queria também propor que, quem sabe, talvez seria interessante e necessário para os representantes do BRICS também realizar algumas consultas na área do direito internacional. Esses
especialistas reunir-se do mesmo modo como se reuniram em 89 os juristas soviéticos e norte-americanos, sem chegar a nenhum fruto positivo, nenhum resultado positivo. Mas eu tenho certeza que se nós inaugurarmos essa comissão conjunta, mixta dos representantes juristas internacionais dos países do BRICS, nós poderíamos chegar aos resultados muito proveitosos, não só para os mesmos BRICS, também para o mundo inteiro. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao professor Brama, eu queria fazer uma pequena observação em cima do que foi dito pelo professor Borges, dada a relevância da questão levantada por ele. É evidente que, quando examinamos as nossas constituições, encontramos lá o edifício do arcabouço teórico jurídico tradicional, formal, mas encontramos já embutidas nela questões que são de natureza políticas, que transcendem as fronteiras, que interferem nos espaços nacionais e que são muito importantes de serem delimitadas. E aí entra a questão, por exemplo, do direito humanitário, do direito ambiental, e das questões do uso dos recursos naturais e da extensão e da importância e da permanência do direito soberano, que é um direito, diria, o mais importante dos direitos humanos, o direito de uma nação ser livre e independente. Essa questão tem que ser observada e temos que realmente reclamar a presença dos juristas, dos países concernidos por essa questão, para atuarem juntos. Isso é de extrema relevância. Eu diria que essa é uma área nova que se abre no campo da política internacional, que eu chamaria não mais de geopolítica, mas de geodireito. Essa é um neologismo que se faz necessário introduzir nesse debate. Muito obrigado pela atenção para essa pequena nota. Passo a palavra agora ao professor Brama. There are two principal sources of conflict in international relations. One source of conflict. Okay, thanks. One source of conflict in the world, the ambassador alluded to, which is the intervention by outside powers in the affairs of sovereign nation states. And one classic case of such intervention backfiring is a very recent case, Libya. Libya, as you know, was attacked with aerial bombardment. The regime was changed in 2011. Today, what is the status of Libya? It's a failed state. It didn't take much time for that humanitarian intervention. The humanitarian intervention in quotes because it's a doctrine of American liberals, justifying armed intervention in the affairs of another country, including bringing about regime change. But Libya is a classic case of how a humanitarian intervention has backfired. Backfired in the United States. Its ambassador was killed in that country. But more recently, you have read reports about how a militia stormed the parliament, dissolved the parliament, all the actions of one militia. And more importantly, for the neighboring states of Libya, Libya has become a major source of cross-border movements of terrorists and arms. So even the security of the neighboring states has been undermined by this intervention in Libya. The second source of conflict in international relations comes from attempts by countries to forcibly change the status quo. Change the status quo on territories or even on resources. For example, building dams on the borderlands to change the cross-border flow of the international river is also a kind of a water war, an attempt to disturb the status quo. We are finding
both these types of actions today, disturbing peace and security, especially in Asia, when you attempt to change the status quo, let's say on territorial issues, forcibly, you inject instability, you inject volatility, you actually create the potential for an accidental war between two states. The only solution is respect for existing borders. If you look at modern world history, in any continent where nations have agreed to respect existing borders, that continent has enjoyed peace. European peace after World War II is built on this principle. A number of European states don't like the existing borders, but they have reached an agreement that they will not disturb the existing territorial borders. That is the foundation of European peace. And unless we do not have that principle accepted by nation states in a continent, that continent will remain driven by conflict and by potential accidents that might escalate to armed conflict. In this context, what is the role of BRICS? What role can BRICS play? Now that's a very tough question. I'm very happy to pass on that question to the next two speakers. Bom, então vamos passar para a professora Tchau. Thank you, Chair. Thank you, my Indian colleagues. Now, I just want to talk about the last two parts, and very short. And just now, I just talk about some problems and also solutions. Now, I just want to give my personal initiatives for further discussion. Because everyone knows that the second round of the BRICS Summit will be held in July. And I hope at this summit they could discuss some topics. The first topic, I hope this summit will just talk about, of course, they have talked last year about the Bank of BRICS, the Development Bank of BRICS. And also details, they should talk about the headquarters. We Chinese scholars just worried, where is the headquarters of the bank? The bank should be in China, because China have already just give 50%. So the headquarters should be in China, and then in Beijing or Shanghai. I'm from Shanghai. I hope it will be in Shanghai. And also, I hope they will talk about the category of no. What kind of category of no? Yeah. And also about the special no to who. If there are some special no, and to who. And also about the rules and also the regulations. And the second initiative for this is, I just mentioned the BRIC Council, because also we talked about who is the leader and how to resolve these problems. And I think if we have the BRIC Council, we could have the chairmanship, and also we could have some subcommittees. And each subcommittee could deal with the certain subject. And also we could have some task forces to deal with some certain tasks. So I hope in the July summit, they could talk about the BRIC Council and also the charter of the council, and also chairmanship, 2 years for rotation, or 1 year or 2 years. I think better just for 2 years. And also subcommittee and the task forces. And also the third, I want to the summit to talk about the membership criteria, because some countries want to join the BRICS. So what kind of criteria for the membership? And also, I know Turkey and also Indonesia and Mexico and other countries want to join it. And we should have the criteria for the membership. Now, what are they? And also, I also talked about the BRICS. I mentioned that the BRICS, if we have the other
membership is okay, and if we just have the observers, so this is maybe called kind of BRIC plus. So if we have this format of BRIC plus, so observer nations, who are they, and what country will be the observer nation, and also organization, and also we can talk about the EU, AU, and other organizations, and even some single nations and all others. And also, I want to just talk about some roadmap for geopolitics, because my subject, my presentation just focus on geopolitics. I think we should talk about the Mid-Asia region, and also especially Afghanistan issue, and also the Afghanistan development and the security of this region. So I hope they will talk about this. And also I hope this summit could talk about South Asia and West Asia and Northeast Asia. And also I hope they could talk about something about the high Arctic governance and also marine passages and also the fishery. And it is very important because when the ice melting and the fish will swim down, and in what region we could catch the fish. Yeah, so the fishing problem. And also the mine. We know there are a lot of resources in this region. What's the regulation for the mine there? And also how to respond to TTP and also the TTIP in one voice. The BRIC, the BRIC as just responding in one voice. How to respond to this. This is my initiative for the coming July summit. And also my conclusion, I think very important. And also I think the collapse of the neoliberal paradigm signified by the financial crisis in 2008 leaves a vacuum for BRICS to enter, and it tells that time is ripe for BRICS to play a more vital role in the regional and global governance by contributing new political, social, economic collaboration paradigm. And also, however, the key problem of BRICS is the coordination of positions of different countries. And also, due to each country has its own interests, seeks its own goals, the perspectives of BRICS are quite values. Therefore, the principle of agree to differ should be applied to BRICS. And also, the last one, BRICS is booming upon the factor that the West is down. When the West is down, the BRICS is just booming. But now, the West starts to boom. And the BRICS will keep booming or shrink. With the high-low-ball, the principal country in this case, I'm wondering. So my question is, where is BRICS heading for in the future? Thank you very much. Obrigado, professora. Também nos trouxe algumas interessantes e insinuantes questões, além dos seus mapas e das suas proposições. E agora eu vou passar a palavra ao embaixador Samuel Guimarães, que deve ser o último a falar, e depois estará aberta a todos os senhores para levantarem questões e debaterem com os membros da mesa. Queria voltar aqui e dizer que a exposição que fiz nos trechos anteriores estava voltada para a questão da guerra e da solução de conflitos e o papel dos BRICS neste caso. Nós vamos falar das questões da guerra nuclear, dos objetivos da guerra, das estratégias pacíficas para atingir os objetivos que antes eram atingidos pela guerra, sem contar o próprio uso da guerra em situações de mudança de regime, de intervenção humanitária, de intervenção preventiva, é o uso da força. Muito
questão complexa, porque 2 dos 5 países dos BRICS têm o direito legal de deter armas nucleares. Não só de deter armas nucleares, como de desenvolvê-las. 2 dos países. Isto é, a Rússia e a China. Um terceiro país, que é a Índia, tem o domínio da tecnologia de fabricação dos artefatos nucleares. Não é o caso nem da África do Sul, nem do Brasil. O Brasil detém a tecnologia do ciclo completo de enriquecimento durante, mas não a tecnologia industrial, não a fabricação industrial na escala necessária. A África do Sul, digamos, desmontou o seu sistema nuclear, possivelmente detém a tecnologia. A tecnologia não. O conhecimento não sempre vai. Né? Então, é uma situação distinta. Por outro lado, 2 dos 5 países são membros do Conselho, membros permanentes do Conselho de Segurança. E, portanto, tem a possibilidade de agir sobre conflitos específicos. Podem ou não, por exemplo, aprovar uma resolução em relação à Líbia, em relação ao Irã, em relação à Síria, e naturalmente levam em conta os seus interesses nacionais. Né? Já, por outro lado, nem a Índia, nem a África do Sul, nem o Brasil são membros permanentes. Tanto a Índia como o Brasil tem feito um esforço grande de reforma do Conselho de Segurança para permitir a sua democratização. Não total democratização, para ampliar o seu caráter democrático. Não total democratização, não. Né? Enquanto que a África do Sul participa dentro da posição da União Africana e tem uma posição um pouco, não é África do Sul. Os africanos têm uma posição radical. Essa posição dificulta a reforma do Conselho de Segurança, ao exigir que haja o direito de voto imediato. Também do assento rotativo, que são coisas mais. São detalhes. Isso dificulta a reforma. Para facilitaria muito a reforma do Conselho de Segurança, o que, portanto, contribui para uma maior estabilidade internacional, maior democracia internacional, se os países membros do BRICS apoiassem a candidatura dos outros membros do BRICS que não são membros permanentes. Isto é, para deixar claro, se a China e a Rússia apoiassem a candidatura do Brasil e da Índia, como membros permanentes, seria uma contribuição específica do BRICS. Não sei se é possível, há vários argumentos que estão tentando usar argumentos específicos e tudo, mas seria extremamente importante no sentido de prevenir e democratizar o processo que chamam de governança internacional. A governança internacional já existe. Ela é informal, ela é anglo-saxônica, ela não é cartesiana, mas ela já existe. Então, todos os organismos de governança estão aí. Conselho de Segurança, Fundo Monetário, Banco Mundial, isso já existe. E que organizam as relações internacionais em grande medida. Então, no caso dos BRICS, é extremamente importante que os países que já têm recursos suficientes, eles contribuíssem para o desenvolvimento industrial dos países dos BRICS que não são desenvolvidos. Isso é uma coisa simples. É o processamento dos recursos naturais. Uma coisa mais simples. Está claro o nome aos bois. Né? Que a China colaborasse com o Brasil e com a Rússia no processo de transformação industrial dos produtos que hoje exportam. E fortalecesse o desenvolvimento industrial desses países, porque isso fortaleceria os BRICS. Também que a China auxiliasse a Rússia no processamento dos seus recursos. Vamos deixar isso claro também. Há um problema, no caso russo, de transformação dos recursos naturais.
Isso existe, uma novidade. Né? Porque são corremos o risco de dentro dos BRICS de produzirmos chamada divisão internacional do trabalho tradicional. Isso aí temos países que são, no caso da Índia, semelhantes. Vamos deixar claro também. Estamos fazendo transformação industrial, desenvolvimento industrial. Há outros problemas graves na área agrícola, na área rural, mas há também um problema de criação, não, de fortalecimento de uma economia industrial. Na China, por exemplo, um problema de fortalecimento da economia industrial, porque são, sei lá, 400 milhões de pessoas ou 500 milhões na economia moderna e 800 fora. Embora o problema existe para os países. Por circunstâncias, a China tem recursos, tem feito um esforço tecnológico extraordinário e, ao mesmo tempo, é um grande país importador de produtos climáticos e exportador de produtos manufaturados. Então, corre-se o risco dentro dos BRICS, né? Não fica tudo flores, né? Fica coisa maravilhosa, flores, flores, né? Não é isso não. Corre-se o risco dentro dos BRICS de reproduzir a divisão internacional do trabalho tradicional. Países que exportam. Grandes importadores de matérias-primas, principalmente a China, também países produtores e fornecedores de produtos climáticos, principalmente o Brasil e a Rússia. A África do Sul não conheço bem, mas é semelhante. A África do Sul é um país altamente industrializado, portanto, porque tem o mesmo desafio que ela tem. Somente a industrialização tornará os países desenvolvidos. Ninguém vai se desenvolver produzindo minério de ferro ou soja ou suco de laranja. Pode esquecer que isso está equivocado. Totalmente equivocado. O desenvolvimento tem a ver com o desenvolvimento industrial. Esse é a questão. Eu respeito muito os organizadores. Eu respeito os organizadores. Mas, enfim, e uma grande função dos BRICS, já foi ressaltada aqui várias vezes, é a questão da reforma do sistema internacional. Isso é, do sistema político internacional e do sistema econômico financeiro internacional. Fazendo com que os BRICS, os países dos BRICS, tenham uma posição que corresponda à situação econômica, política e militar atual, que não é o caso de 1946. A situação do mundo é outra, né? Totalmente distinta. Né? Então, isso é a cooperação dos países dos BRICS, aliás, tem sido verificado, né? Dessa questão, mas deveria haver, eu acho que os BRICS dariam uma demonstração de grande força política se os atuais membros permanentes do Conselho de Segurança, isto é, a China e a Rússia, apoiassem a proposta de reforma do Conselho, mas apoiassem nominalmente a candidatura indiana e a candidatura brasileira. Isso mostraria ao mundo que os BRICS realmente querem reformar o sistema político. Porque senão não querem reformar. Ou não, 2 membros querem, 3 membros querem. Mas não há demonstração de unidade política diante daqueles que pretendem manter o sistema político tradicional, a estrutura tradicional. Enfim, eu acho que isso, digamos, há uma série de questões que precisam trabalhar muito bem pensadas e tal. É possível notar que certos países, certos estados, devido aos vínculos que eles têm com os estados do sistema tradicional, do sistema político tradicional, vínculos, aliás, recentes. Né? Vou dar o nome dos países. O México, né? Ou o defeito do país. Né? O México, depois que assinou o acordo de livre comércio com os Estados Unidos, deixou de ter uma política externa verdadeiramente independente. Vamos deixar isso claro.
Né? Então, eles não têm a mesma posição que tem os países do BRICS em relação à reforma do sistema político e econômico internacional. Então, não tem nada contra. O México tem todo o direito, como país soberano, de decidir o seu destino. Isso é um direito. Mas deixou de ter os requisitos fundamentais para fazer parte de um agrupamento como os BRICS. Outros países como os BRICS. E tem uma das suas características é procurar reformar o sistema internacional. Então, uma das suas características principais. E as outras são, digamos, concorrência justa, né? Procurar o seu desenvolvimento, procurar a reforma das instituições econômicas, políticas, adotar posições em relação a crises internacionais, que sejam posições que fortaleçam o respeito ao direito internacional, a soberania, o respeito às fronteiras, extremamente importante, o respeito à autodeterminação. Certos países deixaram de se preocupar com esses temas, né? Portanto, não podem participar desse agrupamento, a não ser que seja para diluí-lo. Vamos deixar claro, né? Para diluí-lo. Se hoje as diferenças que existem entre todos tornam o processo de chegar a posições comuns, mas basicamente complexo, um processo de negociação. Se há países dentro desse grupo que têm outras posições, isto é, posições que são justamente do lado dela, né? Se tornaria ainda mais complexo, talvez até impossível. Né? Vamos deixar isso claro, que a gente tenha consciência do que se trata. Né? Muito bem. Então é isso. Em resumo, eu sou muito otimista em relação aos BRICS, ao futuro dos BRICS. E sou tão mais otimista quanto sei da oposição que os BRICS geram na imprensa do mundo altamente desenvolvido. Quanto maior essa oposição, significa que os BRICS são mais importantes, porque ninguém se preocupa com o fracasso. Muito obrigado a todos por vocês. Ainda algum tempo antes do tempo nosso, temos meia hora, digamos, e então, franquei a palavra aos membros da mesa, a parte e também alguns presentes que queiram de alguma questão, o professor Mônica, então o senhor quer fazer a última palavra. Por favor. Está ao centro, o da câmera que está na gravata. Não, claro, a discussão está muito interessante. Temos avançado muito. E eu só queria fazer algumas observações, talvez que pudessem acrescentar alguns elementos do debate. Uma primeira observação que eu queria fazer é a respeito da ideia de que instituições internacionais sejam chamadas para participar das atividades, de uma forma do Conselho ou no nível diferente, tipo Assembleia, né? Nesse caso, eu queria chamar a atenção para o fato de que na América Latina se estão afirmando organizações que têm uma relação muito direta com a participação brasileira. E é muito importante para o Brasil ter essa participação junto aos BRICS. No caso, sobretudo, a Unasul. A Unasul se está consolidando nesse momento realmente como uma grande organização regional, um processo de integração bastante importante nós estamos fazendo. Eu diria que devemos acrescentar no debate
a importância de que órgãos, instituições como essa, estejam incorporadas realmente na discussão. Tem que discutir exatamente em que nível, certo? Mas eu gostaria que a gente pudesse afirmar isso. Uma outra coisa que eu acho que nós devíamos também tomar em consideração, já que vimos um quadro geopolítico mundial muito interessante, desde o ponto de vista chinês, muito evidente, mas considerar que é interessante, todo mundo viu isso de maneira positiva, de que a China está apresentando uma visão do mundo onde, evidentemente, seus interesses estão expostos, mas tentando concebê-lo de uma maneira juridicamente, internacionalmente correta e no interesse dos povos que estão envolvidos na situação. Eu acho que, nesse sentido, é muito positiva essa apresentação desse lei. Talvez em alguns aspectos pode haver divergência, etc. Eu creio que seria muito interessante que nós desenvolvêssemos essa visão geopolítica do ponto de vista também das outras regiões dos BRICS. Porque, por exemplo, no caso nosso da América do Brasil, evidentemente que o Atlântico Sul teria que estar incorporado nessa visão muito diretamente. Para nós, o Atlântico Sul é uma área em que o Brasil tem um interesse muito grande e ele tem, inclusive, responsabilidade sobre ela. No caso, inclusive, da relação com a África. A preferência por a relação com a África do Sul e Índia já é parte dessa visão, mas também temos que pensar para cima e temos que pensar, inclusive, numa região também para o Brasil, também muito importante, que é o Oriente Médio. Porque, historicamente, estamos ligados muito profundamente a ele, como também o Mediterrâneo, especificamente a província ibérica, etc. Enfim, estou colocando isso como vamos dizer assim, uma profundização dessa visão que seria muito interessante também se desenvolvermos na região. Só um tema mais que sai daí, a importância, portanto, que tenhamos algum instrumento de manter esse tipo de debate e de aprofundar esse tipo de pesquisa comum, em conjunto com os países que compõem o BRICS, de maneira a comprometer grande parte do nosso trabalho acadêmico, intelectual, de pesquisa, etc., em torno dos interesses da região e dessa unificação de forças, que, como nós vemos aqui, tem um sentido extremamente positivo para todos nós. Obrigado, professor Teotônio. Trouxe uma grande achega para a nossa discussão, inclusive enfatizando aspectos da importantíssima apresentação da professora Tinhal e mostrou uma coisa que, antes de passar a palavra ao Carbono, eu queria acentuar isso, que é interessante, né? E foi frisado agora pelo professor Teotônio. E esse é um dos marcos da disciplina geopolítica. Eu só tenho geopolítica quando um ator, um Estado, um agente político na ordem mundial, ele estabelece em torno da sua posição, da sua latitude, da sua forma, as linhas de força da sua política. Isso aqui é a geopolítica, coordenada geográfica, dando a sua política e a sua estratégia. É evidente que quando se trata da China, ela é central, né, no hemisfério ou, se não o nosso. Agora, o país central do hemisfério ocidental, meridional, é um país só, que é o Brasil. O Brasil é o centro do hemisfério ocidental. Então, no hemisfério ocidental, nós temos a possibilidade de visualizar o mundo tal como o professor Teotônio começou a levantar. Né? O Atlântico Sul é o nosso mar central. Mas nós nos projetamos também para o Índico e para o Oceano Pacífico. Mas uma outra vertente que não a chinesa. Evidente, a China está do lado da esfera mundo e nós estamos do outro lado da esfera mundo. Mas temos uma correspondência central. Somos dois, digamos, estados centrais na ordem internacional, ocidental e oriental.
apresentação é uma importante elucidação geopolítica que foi trazida pelo professor Teotônio. Muito bem. Agora eu vou passar a palavra para o professor Carmona para dar a sua contribuição. O meu comentário é o seguinte: já que nós estamos falando de geopolítica dos BRICS, de cooperação em termos de geopolítica dos BRICS, eu considero bastante apropriado. Agora eu posso falar. Pois não. Já que estamos falando, já que se trata de uma mesa que está discutindo geopolítica dos BRICS, considero bastante apropriado trazer aqui à tona, ou rememorar, relembrar, um indício ou um início de cooperação no terreno geopolítico entre os países BRICS, que foi uma reunião que aconteceu já em 4 edições, uma delas em Moscou, 2 delas em Nova Delhi e uma delas em Brasília, exatamente quando o embaixador Samuel era ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu estou me referindo exatamente à reunião dos chamados altos funcionários de segurança nacional dos BRICS. Essa, ao meu ver, foi, portanto, já aconteceram 4 reuniões desses funcionários. Este foi o nível mais elevado de cooperação em termos estratégicos que os países BRICS alcançaram. A última delas aconteceu em janeiro do ano passado, em Nova Delhi. E, curiosamente, o Brasil foi representado, nessa ocasião, por um funcionário encarregado por desenvolvimento sustentável. Não sei exatamente por que razão o Brasil foi representado por um funcionário que tem essa responsabilidade. Provavelmente deve haver motivos para isso, né? Então, a minha questão é essa, né? Considero que seria de grande importância, já que estamos debatendo a geopolítica dos BRICS, retomarmos a cooperação entre os países BRICS nos chamados temas estratégicos, inclusive temas de natureza geopolítica. Obrigado. Eu queria fazer uma observação muito rápida a respeito das palestras da professora. Ela fez um quadro, expôs um quadro, alguns pontos que são importantes para o aprofundamento das relações do BRICS. E uma das coisas que ela mencionou foi a questão dos critérios de adesão de outros países. Eu acho que isso tem uma complexidade muito grande, porque nós não podemos estabelecer esses critérios antes de que tenhamos os critérios para nos definirmos. Na minha percepção, e em grande parte isso percorreu essa reunião, nós estamos nos colocando como alternativa ao neoliberalismo, que é o início da identidade nossa, que é negativa. Nós ainda não temos uma identidade claramente positiva. Estamos tentando construir. Inclusive, vamos tentar discutir um documento a esse respeito. Tentar estabelecer a identidade. Uma vez feito isso, eu acho que há certas contradições entre a entrada de alguns países e os nossos objetivos mais profundos. Por exemplo, o México está inserido no NAFTA, que é o Tratado de Comércio dos Estados Unidos, onde praticamente a economia mexicana é subsidiária hoje da economia americana. Dependendo do que a gente entende por BRICS, se é a integração pelo investimento, se é a integração pelo comércio, se é a integração cultural, vai depender essa prévia definição de como que a gente vai definir a entrada ou não de algum novo parceiro. Porque, de repente, dependendo daquilo que se tratar, nós estaremos trazendo para dentro dos BRICS um cavalo de Troia. Então, essa, eu acho, é uma discussão importante para a gente ter. Muito obrigado. Dado o adiantado a hora, nós temos
mais uma. E vou ter que encerrar, infelizmente, o nosso debate. Então, meu nome é Felipe Reis, eu sou colega do professor Zé Carlos, lá na Universidade Estadual da Paraíba. E faço uma pergunta muito direta, que vai endereçada para a representante da China, Qian Hao, e para Boris, não sei, não. Eu gostaria de saber em que situação está as negociações para a venda de petróleo russo à China em yuan ou em rublos sem autorização do dólar. Queria saber se essas negociações estão avançadas, em que ponto está, porque isso tem repercussões geopolíticas importantes, né, na substituição do dólar em parte do comércio internacional. Obrigado. So if I understand your questions right, you just want to ask something about the oil pipe between China and Russia, right? I think actually China and Russia has a very good bilateral relations. And about this project, we have talked a lot. In the past, this kind of project just changed, and then we just talk, and then changed, and we negotiate. Now it's agreed. So this is a kind of bilateral relations, I think. So I think better we get the Russian expert to answer this question. And also, I think China actually is a late arrival to the international community. So we are learning how to respond in the international, how to respond to the international affairs. So we have to learn something from Russia. Actually, Russia is an expert in the international affairs. They are very skilled at dealing with the international affairs. So China also, I think, is still suffering the growing pains. Sometimes we do not know the rules and regulations, especially when we enter the WHO. So sometimes we really lose some cases because we don't know the regulations. You understand? So that's the problem. But now, I know the other countries just regard China because China is really the biggest economy body, right? So the other countries just want China to be a responsible country. So, and China really wants to be a responsible country, and China really wants to contribute more to the international community. So, we did that, and we want to just have that Grand Canal. And actually, China wants to produce some public goods to the international community. That's my answer. Thank you. A Conferência BRICS no século XXI conta com o patrocínio do BNDES, da Prefeitura do Rio, da Caixa, do Ministério do Planejamento, do Governo Federal, da Odebrecht e da Sinergia.